eu vencerei, conviverei muito feliz. É na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta que se pensa no abrigo, é na tormenta no perigo que se pensa no vendaval. Senhor, eu quero estar contigo. Amém. Graças a Deus. Vocês estão cantando bonito demais. Bonito demais da conta, como diz Moadão. Vamos ficar de pé. Vamos ler as Escrituras. São João, capítulo 14. É uma escritura tão conhecida que nós poderíamos até citar de cor, sem necessidade de ler. Mas para não perdermos esse bom costume, né, vamos olhar diretamente nas Escrituras a forma como está escrito. São João, capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecestes a mim, também conheceríeis a meu Pai. E já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: Estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu: mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Amém. Bom, Anel, faça esta oração. Senhor da glória, Senhor, tenha misericórdia, Senhor Jesus, e nós todos que estamos aqui. Aqueles que queriam estar aqui também, Senhor, tenha misericórdia deles. Abençoa todos que estão nos seus lares. Aqueles que estão vindo, talvez, à distância, Senhor, tenha misericórdia deles também. Amém. Que eles podem ter entendimento da Tua palavra. Senhor, unge os lábios do nosso pastor, que ele possa, Senhor, trazer a palavra, a nosso alimento de hoje e de outros dias também, Senhor. Tenha misericórdia de todos nós e tenha nós em suas mãos. Cubra o Senhor com os teus mantos santos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Podem sentar? Vamos então para a nossa aula, não é? Para a nossa pequena meditação. É bom estar com vocês uma vez mais. Agora a casa com outro dono, né? Outro dono. Até acostumar, viu? Fazer de conta que é tudo a mesma coisa, né? Sim. Sim. Agora é o irmão Paulo que está morando com a irmã Leonice. Agradeço vocês por nos hospedar, né, uma vez mais. E quem sabe quanto tempo ainda mais teremos aqui na terra. Enquanto tivermos oportunidade de nos reunirmos, seja onde for, estaremos então aproveitando cada chance, né? Aproveitando cada chance que tivermos para falar do amor de Deus, principalmente para esses também que são pequenos, para os filhos de vocês que estão ainda nesta idade tão boa para o aprendizado. E enquanto vocês podem ter eles por perto, vamos fazer de tudo para que tenham um aprendizado acirrado, não é? Acirrado. Porque eles poderão sentir falta disso lá adiante, lá na frente. Nós nunca sabemos do futuro. Bem, amigos, nós estamos esses dias, hoje é sábado, certo?
Tivemos 2 cultos, quarta e sexta-feira, onde nós falamos sobre a doutrina de Cristo uma vez mais. A doutrina de Cristo. E amamos este assunto porque nós nunca ficaremos por aqui da revelação de Jesus Cristo. Sempre cabe um pouquinho mais, não é? Sempre cabe um pouquinho mais. Nunca temos o suficiente. Sempre desejamos mais um pouco sobre a revelação de Jesus Cristo. Então, no culto número 1 sobre a doutrina de Cristo, nós falamos sobre o único Deus, o qual é o Pai de Jesus Cristo. E no culto de ontem, nós falamos no único Deus que é Pai de todos nós. O que faz de nós e Jesus irmãos. O mesmo Deus que é Pai de Jesus Cristo é também o nosso Pai. Então, vamos neste culto dar prosseguimento a estes 2 temas que já tivemos. E assim deixaremos mais um registro para ajudar os irmãos que não têm a oportunidade que vocês têm de estudar a Bíblia juntos, como fazemos toda semana, mas são pessoas que dependem do que fazemos, do que ensinamos por aqui, e depois eles pegam isto e vão fazer os seus estudos também. E depois nos telefonam ou mandam um e-mail fazendo pergunta e dizendo aquilo me ajudou demais, aquilo foi bom demais, e assim sucessivamente. Nesta escritura que nós lemos, esse diálogo de Jesus com os discípulos, nós encontramos aqui Jesus mostrando a sua filiação com o Deus eterno, e falando para os discípulos de uma forma como se eles estivessem entendendo tudo. E eles foram sinceros, dizendo assim: não sabemos. E Jesus disse: vós sabeis para onde eu vou, vocês sabem o caminho. E Filipe disse que não sabia nem uma coisa nem outra. Aliás, Tomé, não sabemos para onde vai, não sabemos qual é o caminho. Então foi mostrado para eles que eles ainda não estavam entendendo o que Jesus veio fazer. Trazer o conhecimento de seu Pai, e que este é o caminho. Este era o caminho a ser seguido. Então eles quiseram ver o Pai, e ele disse: vocês já têm visto, está com vocês. Porque a imagem do Deus invisível estava ali tão visível diante deles. Até que ele disse: eu e o Pai somos um. Não credes que eu estou no Pai? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Jesus disse: crede em Deus e crede também em mim. Isto foi um pensamento novo para eles, uma vez que durante todo o período do Antigo Testamento, aquelas pessoas foram acostumadas pela lei de Moisés a recitar o que está escrito no livro de Êxodo: ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. E era neste que eles tinham que pôr sua confiança, crer, acreditar e assim sucessivamente. Mas agora Jesus disse: crede em Deus, crede também em mim. Veja, porque foi, vamos dizer assim, foi inserido no meio da história espiritual deles, um outro personagem que eles só sabiam disso através das profecias do Antigo Testamento. Mas uma profecia é diferente de quando ela se cumpre. É tão diferente que quando a profecia se cumpre, as pessoas dizem: não pode ser isso, porque esperavam algo totalmente diferente, não é? Porque quando Deus dá a profecia, se começa a imaginar o cumprimento dela como vai ser. Mas Deus cumpre a sua promessa do jeito que Ele prometeu. A culpa é de quem interpretou ou de quem pensou diferente, né? E agora Ele está dizendo: crede em Deus, crede também em mim. E eles não puderam aceitar isto. Não podiam aceitar este relacionamento, essa paternidade e filiação. Ok, Deus é Pai, Deus é nosso Pai, assim sucessivamente, mas não desta forma tão direta, a ponto dele gerar um filho. Eles falavam Deus é Pai, mas apenas naquele sentido bem espiritualizado. Quando a questão da paternidade, eles só podiam pensar na relação humana. Mas agora chegou um ser diante deles, um ser que não podia ser igual aos outros pelos sinais e maravilhas que faziam, tanto é que eles diziam: um homem não pode fazer isso. E esse dizendo: eu venho de Deus, eu tenho Deus como Pai, eu sou o Filho de Deus.
e disseram, não, isso é impossível, Deus não pode ter um filho, não é? Deus não pode ter um filho. Então, hoje, quando esta mesma questão é apresentada para as pessoas, eles dizem, nós não podemos aceitar isto, não podemos crer em tal coisa, porque nós temos a revelação que Jesus é o próprio Deus. E é assim que a doutrina de Cristo hoje é perseguida, porque eles apresentam isto. Então, temos a revelação que Jesus é Deus. E, repetindo um pouco do que eu disse no culto de ontem, lá em Francisco Morato, as pessoas se esquecem de que todas as vezes que William Branham disse que Jesus Cristo é Deus, ele explicou o fato de que isto acontecia porque o Pai estava habitando nele. Ele diz, esta é a razão porque Jesus era um com seu Pai, porque o Pai estava habitando nele. Talvez você possa pensar, ou alguém possa pensar, que nós ficamos nos repetindo sempre com essa questão e não consegue entender que fazemos isto com um propósito, para levar as pessoas a também perceberem que elas precisam se tornarem um com Deus. Um com Deus. Disto se trata a doutrina de Cristo. Não é algo teológico que temos que saber mais do que as outras pessoas. Temos que aprender a entrar pelo meio, pelo canal que Deus exige de nós, para que Ele possa habitar em nós, como também Ele habitou em Jesus Cristo. Sendo que em Jesus em plenitude, mas em nós de acordo com certa medida que Deus determinou, que nós podemos suportar, não é? Então, o reverendo William Branham, ele disse, todas as vezes que ele falava de Jesus como sendo Deus, ele mostra porque Deus estava em Cristo. Sempre ele cita a escritura de Paulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. E sempre que Jesus fez referência a Deus como sendo seu Pai, procuraram matá-lo, procuraram feri-lo. E quando em seguida os apóstolos, que aprenderam direto com Jesus, ensinaram a mesma coisa, de que Jesus era filho de Deus, os religiosos daquele tempo se enfureciam e procuravam também matá-lo. Então nós não podemos ficar abismados quando hoje somos perseguidos por crer na mesma doutrina apostólica, porque crer da mesma forma dos apóstolos. As pessoas estavam dispostas a matar naquele tempo, estavam dispostas a matar do que voltar atrás em seus pensamentos, do que mudar sua doutrina, do que mudar sua forma de crer. Agora, nós, para poder eu seguir adiante com este tema, eu preciso voltar um pouquinho atrás do que já foi ensinado, ou quem pegar apenas este culto não vai compreender do que estamos tratando, não é? Eu disse que Deus conferiu a Jesus Cristo um título. Ele o colocou num certo patamar, numa certa altura, por causa do trabalho que Jesus realizou, a obra que Jesus fez. E por causa disto, ele recebeu de Deus um título. Título este que nós devemos olhar com cuidado, reverenciar, amar, respeitar, porque Deus o colocou acima de todos. Deus colocou Jesus acima de tudo, depois que ele terminou a sua obra de salvação. Então, nisto existe um limite, irmãos, que não deve ser ultrapassado. Como vocês sabem que a doutrina de Cristo ela tem um limite que nós não podemos ir além dela. E vocês que são trabalhadores, vocês que já participaram de uma empresa ou participam de qualquer uma empresa, seja ela grande ou pequena, vocês sabem que você não pode tratar o gerente da empresa como ele sendo o dono. Ele está ali e ele manda em você, não é? O chefe de setor manda em você. Ele olha a assinatura de ponto, o cartão de ponto, ele olha tudo que você faz. E você o respeita, e você sabe, qualquer coisa que você fizer de errado, ele pode te mandar embora, não é? Ele pode então dizer, esse funcionário não serve para nós. Agora, com todo o respeito que você tem a este homem, ou mulher, seja como for, o seu chefe, o seu líder ali dentro, você não pode nunca ter ele como dono. Você tem que saber que ele está ali mandado por alguém. Ele está cumprindo ordem. E por ele cumprir ordem, ele também quer que você cumpra com a ordem que é exigida de você. Por outro lado, você só conseguirá respeitar esta pessoa como teu superior se por trás disso você estiver consciente que esta pessoa está ali falando pelo dono. Ou a voz desta pessoa é a voz do dono.
porque ele tem carta branca para atuar no setor que ele foi conferido para que ele gerenciasse. Vê? Ele é um gerente, ele toma conta daquele setor, mas por trás dele tem alguém maior do que ele. Você não vai direto ao dono, você vai primeiro a este que é teu chefe. E aí, dependendo do que você quer, do que você exige, esta pessoa está incumbida de ir até o dono daquela empresa, não é? Do dono, e aí vai passar ali tuas reivindicações. E se isto já foi conferido poderes para o gerente fazer isto, ele não precisa ir ao dono. O dono só quer que a coisa caminhe de acordo com as normas estabelecidas na empresa, não é? Bem natural, porém, não está correta a coisa? Agora, vocês acham que é diferente com o reino de Deus? Se nas empresas humanas, nos empreendimentos humanos, temos ordem, temos regras estabelecidas, imagine com Deus como não é a coisa. Vê? Existem limites na doutrina de Cristo que não se deve ultrapassar. E dentro deste grande empreendimento, deste grande plano de Deus, você sempre terá Jesus como seu cabeça. Mas você nunca pode ter Jesus como aquilo que ele não é. Ele não é o dono. Ele não é o dono. Ele foi colocado, vamos dizer assim, como gerente geral de tudo. E você não vai ao dono, vai a ele. Porque ele foi colocado como um mediador entre Deus e o homem, não é? Entre Deus e o homem. Você não pode ouvir direto de Deus, você não pode ir direto a Deus. Até mesmo a fonte da vida, ou as águas do rio da vida, flui do trono de Deus e do Cordeiro, não é assim? Então você percebe que sai primeiro da fonte, daquele que é o dono principal, mas depois daquele passa pelo outro que ele constituiu como herdeiro de tudo, como primogênito de toda a criação, e é a este que você deve honrar, respeitar, amar, pelo título que ele recebeu de seu pai. E é um título muito grande, Senhor de toda a criação, Senhor de tudo. Porém, este Senhor de tudo, em relação a nós, ele presta homenagem a um superior a ele. Por isso que ele diz, as obras que eu faço não são minhas, é do Pai que me enviou. Vê? Agora, com isto já pronto, no nosso entendimento, nós podemos então olhar dentro das Escrituras e ver como era que os apóstolos entendiam estas coisas. E podemos perceber que esta forma de entender a doutrina de Cristo causou divisão na igreja, causou perseguição. E aqueles que não conseguiram captar a verdade desse tema, procuraram matar, destruir aqueles que acreditaram. Mostrando que nesse tempo teria que ser do mesmo jeito também. Eles farão de tudo para perseguir e matar a influência daqueles que veem a doutrina de Cristo da forma correta. Vamos ver como está no livro de Atos, no capítulo 5 e o versículo 30. E foi aqui que nós encerramos o culto anterior. E nós temos que fazer este pequeno levante, né, do que foi ensinado antes, para podermos prosseguir daqui para frente. No livro de Atos, capítulo 5 e o versículo 30, está escrito: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Não vou entrar em detalhe nestas partes que já está na gravação de ontem. Ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes. Eles não puderam, não se pode matar a Deus, vocês sabem disso, né? Membrando disse, não se pode matar a Deus. Ele é imortal. Mas este que ele constituiu como cabeça, mataram. Vê? Mas Deus não. Deus é imortal. Ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro, ou pendurando no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador. Veja que posição ele foi elevado. Príncipe e salvador. Porque ele é filho do rei. Ele não foi elevado a rei. Ele foi elevado à posição de príncipe, filho do rei. Porque só existe um que é rei dos reis, senhor dos senhores, rei de paz, rei eterno, rei Jesus, e assim sucessivamente. Este é o Pai de Jesus Cristo. Vê? E quando coroarmos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, ele estará encarnado em seu Filho outra vez. Foi o que William Branham disse, creio que é no primeiro selo.
O Espírito Santo que está conosco hoje, quando encarnar para nós na pessoa de Jesus Cristo, então nós o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Se nós não entendermos esta parte, também não entendemos como é Deus em Cristo reconciliando o mundo consigo. Sempre se pensa que o mundo está sendo reconciliado com Jesus. No entanto, o mundo está reconciliando-se é com Deus mesmo, através de Jesus Cristo. O caminho, a ponte que nos interliga outra vez com a nossa fonte de origem, com o nosso Pai, não é? Então Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, nós e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E ouvindo eles isto, se enfureciam e deliberaram matá-los. Eles ouvindo essa questão da doutrina de Cristo, mostrando o relacionamento entre Deus e seu Filho, mostrando vocês mataram o Filho de Deus, aquele que Deus colocou como príncipe e salvador. E Deus, que é imortal, o doador da vida, ressuscitou a seu Filho. Não é? E nós somos testemunha, nós e o Espírito Santo. E por que somos testemunha? Em outras palavras, porque nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo só é dado a quem obedecem. Vê? Então eles procuravam matá-los. Vê? Porque esta doutrina causa isto nas pessoas. Então, quando nós pegamos isto e vamos comparar com o que Paulo disse, você encontra Paulo dizendo no livro de Efésios que há uma só fé, correto? Que é o quê? Revelação. Há uma só revelação. Esta é a revelação de Jesus Cristo. A revelação que Jesus Cristo recebeu de seu Pai. Porque, na verdade, Apocalipse mostra isto. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu. Você sabe que revelação Jesus Cristo tinha? Mambrand disse, ele confiava na palavra de seu Pai. Todos que morreram ficaram na sepultura, apodreceram. Mas a Jesus, Deus disse, eu não deixarei tua alma no Hades, eu não permitirei que teu corpo apodreça na sepultura. Não permitirei isto. Então, quando Jesus veio pagar o preço por nossos pecados, você sabe a dor, vamos dizer assim, a preocupação em sair deste corpo, em deixar esta terra e morrer. No entanto, ele sabia que morrendo, Deus o ressuscitaria. Quando Jesus disse, Pai, se possível, passa de mim este cálice, não é? Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua vontade, e ali ele obteve a vitória, porque ele entregou-se totalmente. Ele entregou por quê? Com quê? Ele entregou-se com base na revelação que ele teve, que ele tinha, que Deus tinha lhe dado, que mesmo morrendo, Deus o ressuscitaria no terceiro dia. Ele confiou nisto, nesta revelação. Então, quando você tem fé, que sem fé é impossível agradar a Deus, o que é que Deus quer de seus filhos? Que tenhamos fé, que tenhamos revelação. E quando se tem fé ou revelação, aquilo que Deus falou para você é uma realidade. Você não duvida. E se você não duvida, você crê. E se você crê, todas as coisas são possíveis. Então, a única coisa que impede Deus de operar nas nossas vidas, no nosso meio, é a incredulidade. Jesus não pôde fazer nenhum milagre em Cafarnaum, no lugar onde ele nasceu, perto dos seus amigos e familiares, por causa da incredulidade que havia nele. Não é porque Jesus não tinha capacidade para fazer isto. Deus estava ali para trabalhar, para agir, mas a incredulidade deles era um empecilho. Era um empecilho, não chegava até eles. De Deus sempre está fluindo bondade, amor, misericórdia, perdão, salvação, cura, tudo. O Lembrando disse, Deus não pode te curar mais, ele já te curou há tantos mil anos atrás. Então de Deus sempre está fluindo isto. Mas por que não chega até nós? Já está na Bíblia dizendo por quê. São as vossas iniquidades, que faz o quê? Separação entre vós e Deus. Veja, separação o que é? Morte, porque a vida não está chegando. A vida de Deus não está chegando até você. Então veja, quando se tem a revelação de Jesus Cristo, a mesma revelação que Jesus Cristo teve, então você confia em tudo aquilo que Deus tem dito. Isso se torna uma realidade. Não é apenas um sonho, um pensamento teu.
É as infalíveis realidades do Deus vivo. Vê? Então Paulo disse que você tem uma só fé. E então um só batismo. Porque este se trata do batismo do Espírito Santo. E ele diz: um só Deus e Pai de todos. Se este Deus é Pai de todos, esta paternidade diz respeito a mim, a você e a Jesus Cristo. Agora ele não está falando mais apenas ao Pai de Jesus. Ele está falando de todos. Quando você começa a leitura de Efésios, creio que é o capítulo 4, Paulo começa falando sobre o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. E depois fala deste que é o Pai dos outros filhos também. E aqui ele engloba o Pai de todos, e que está acima de todos, e por todos, e em todos. Então aqui você tem Deus que está acima de Jesus Cristo e acima de todos os outros filhos. Jesus Cristo então é constituído como cabeça da igreja, e ele está consciente que ele tem um que é cabeça dele, que manda nele, que diz a ele o que fazer. Então nós estamos lidando, irmãos, com um Deus único e verdadeiro, e Jesus disse que te conheça a ti só como único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Aí você tem o mesmo de João 14, crede em Deus, crede também em mim, porque essa paternidade de Deus com relação a seus filhos, ela só é potencializada em nós, numa força de expressão, se nós obtivermos aquilo que Deus nos oferece através de Jesus Cristo. Veja, então nós estamos tratando de um único e verdadeiro Deus, que também é o Pai de todos, tanto de Jesus Cristo como de todos os outros filhos que terão em Jesus o exemplo principal. E é este princípio da divindade, é este princípio de paternidade que nós precisamos a cada dia entender mais e melhor, entender com mais clareza. E isto nós só poderemos compreender pelas Escrituras. E mesmo que as Escrituras não fiquem muito claras para nós, nós temos então um profeta vindicado que nos esclarece estas Escrituras. E nós não apresentamos estas Escrituras, nem as citações de um profeta de Deus. Nós não lemos isto para as pessoas para sermos diferentes ou briguentos, não é? Ou procurar discutir com as outras pessoas, com aqueles que não aceitam, aqueles que não creem. Não, senhores, nunca seria uma boa razão para se usar as Escrituras, tampouco usar as mensagens, para brigar com as pessoas ou provar que eles estão errados. Nós não estamos ensinando esse tipo de doutrina para dizer que os outros estão errados. Estamos ensinando para levar os filhos de Deus a crer da forma correta, sabendo nós que ao fazer isto seremos perseguidos pelos demais. Mas que importa? Os outros foram também passaram por isto. Então a razão pela qual estamos olhando para estas coisas é porque, se nós quisermos melhorar a nossa relação com o nosso Pai e o irmão mais velho, nesta grande família de irmãos, então é imperativo, é essencial que nós cheguemos à compreensão do relacionamento que Deus teve com seu filho primogênito. Porque se você sabe que tipo de relação Deus teve com seu filho primogênito, então, consequentemente, você começará a descobrir que tipo de relação Deus quer ter conosco, Deus quer ter com você. Então, nós poderíamos entrar naquele mesmo tipo de relacionamento com o nosso Pai, que é Deus, o mesmo relacionamento que Jesus teve. O profeta de Deus nos ensinou que Jesus Cristo é o nosso padrão, é o nosso padrão. Mas, se nós olharmos apenas na parte de Deus que habitava nele, nós nunca vamos entender como podemos ser também um padrão depois disso. Porque Deus estava nele em plenitude. E as pessoas dizem, foi muito fácil para Jesus fazer o que fez, ou se render como se rendeu. Ele tinha o Espírito Santo sem medida, dirigindo-lhe. Veja, então se você olhar apenas para a parte de Deus habitando nele, você então não vai entender como você pode ser também um padrão depois de Jesus Cristo.
Vê? Quando vemos o Filho de Deus como um filho obediente, então nós podemos ver o padrão para todos os outros filhos, para serem conformes a ele. Então, neste modelo, neste padrão estabelecido por Deus, você não pode olhar para a parte de Deus habitando nele. Você tem que olhar para a parte dele como filho obediente. Veja, porque é esta obediência que traz Deus à cena. É esta obediência que traz a vontade de Deus para a tua vida. Então você tem que olhar para a parte do filho sendo obediente totalmente à vontade de seu pai. E esta é a razão para a compreensão da divindade. É por isso que temos lutado durante todos estes anos, para que as pessoas compreendam o que é a divindade de Deus, o que é a deidade de Jesus Cristo. Não por causa de teologia, de querermos saber mais do que os outros, mas para a compreensão de nossa relação com o Pai, como Jesus mostrou, a relação que ele teve. Então nós olhamos para Jesus como nosso modelo e procuraremos imitar Jesus na forma de obediência à vontade de Deus. Vê? Jesus não fazia nada sem que o Pai não lhe ordenasse. Jesus não ia para lugar nenhum sem antes pedir a vontade do Pai. Mesmo os discípulos dizendo, vamos, estão te chamando, vamos, não é minha hora. Como ele disse para Maria, não é chegada a minha hora, depois eu vou. Mas Lázaro está doente. Deixa ele dormir um pouquinho, né? Lázaro morreu, não, ele está só cansado. Deixa ele mais um pouco, não é tempo de eu ir ainda. Agora, à medida que nós progredimos, através deste aprendizado, vamos dizer assim, por favor, não é? Por favor, que possamos estar sempre vigilantes, vamos prestar atenção neste aprendizado sobre Deus mesmo, para não perdermos a sequência disto, para não deixarmos de lado, para não falharmos em ver o padrão para todos os filhos em Jesus Cristo. Você sabe que você é filho de Deus em Jesus Cristo, por Jesus Cristo, através de Jesus Cristo e assim sucessivamente. Você não pode falhar em ver. E a razão que estamos mantendo todo o nosso esforço em pregar sobre isto, em colocar na mão das pessoas estas coisas, é para que você possa se manifestar em Cristo. Disto se trata também o tema sobre a adoção, sobre a manifestação dos filhos de Deus. Você tem que se manifestar em Cristo. A mesma palavra que esteve em Cristo tem que estar em nós. E em retribuição a isto, a obediência que esteve em Cristo Jesus tem que também estar em nós. Este foi o padrão estabelecido pela paternidade, com respeito à filiação de Deus, o Pai, com relação a todos os filhos. Perdeu-se o padrão durante as dispensações, durante o período da história humana. Então, na plenitude dos tempos, no auge da história humana, ele enviou seu filho como um padrão estabelecido. Vê? Então, todos os profetas falaram daquele padrão que viria. E agora, tudo que temos que ensinar para as pessoas é levá-la para aquele padrão que veio. Vê? Levar para aquele padrão que veio. Então, nós vamos ler esta escritura aqui, da segunda carta de João, capítulo 8. Vocês já conhecem? É aquela carta de João bem pequenininha, lá perto do Apocalipse. Segunda João, só tem um capítulo mesmo, versículo 8 e 9. Veja como está escrito. Aqui diz assim: olhai por vós mesmos. Quer dizer, você olhe para você, examine você, veja como está teu aprendizado, olhe seu caderno, vamos dizer assim, olhe para seus livros escolares, veja o seu dever de casa, tudo que você já aprendeu. Olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. O que eu disse agora há pouco. Por favor, prestemos atenção para não passarmos por alto esse modelo estabelecido por Deus. Antes recebamos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Vê?
Agora, João sabia que sempre que esta doutrina foi apresentada, houve ódio. Houve ódio das pessoas. Procuraram matar a Jesus quando ele disse que era filho de Deus. Procuraram matar os apóstolos quando eles testificaram a respeito de Deus que ressuscitou seu filho e o colocou numa posição de príncipe, de salvador, e assim sucessivamente. Então João, quando ele falou essas coisas, ele já então expressou a respeito dos incrédulos, daqueles que não criam, daqueles que se levantariam contra. Se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. Agora você sabe que estas são palavras muito fortes, vindas do apóstolo João. Mas, muito importante, isto foi deixado aqui para abrir os nossos ouvidos. Isto é para nos chamar a atenção, para podermos levar em conta, em consideração, a seriedade que tem por trás das palavras de João com respeito à doutrina de Cristo. O quanto que é essencial crer da forma correta e não prevaricar, quer dizer, não extrapolar os limites estabelecidos. Então nós temos extremos. Temos extremos daqueles que colocam apenas Deus no foco e esquecem Jesus Cristo, ou diz que ele foi apenas um homem, ou um profeta, ou um grande sábio, e assim sucessivamente, como os muçulmanos e muitos outros, e se esquece do que disse Jesus: crede em Deus, crede também em mim. Veja, Jesus deixou tão claro toda a crença que se tinha. Ouve Israel, o Senhor vosso Deus, o único Senhor. E Jesus veio mostrando, porém, agora, entendam, este Deus que vocês reverenciam, que vocês honram, que vocês adoram, existe um limite, vocês nunca poderão chegar a ele, a não ser que passem por mim, que sou a porta. Não é? Que sou a porta. E se você entrar por mim, entra, sai, vai, você tem liberdade, entrará, sairá e achará pastagem, não é? E achará pastagem. E assim vai indo. Então veja, isto é muito sério, a compreensão da doutrina de um Deus que teve um filho, porque sem isto você jamais alcançará, jamais você atestará ou terá o atestado que você tem o DNA do Pai, tem os genes do Pai. Porque os genes do Pai, que estava perdido, estava misturado por aí, foi resgatado através da compra de seu filho. E se você pegar este filho e colocar na posição que não é dele, não respeitar ele, no que diz respeito à posição que Deus colocou, ou pegar ele e dizer que ele é o dono, não é? Ele é o próprio Pai, ele é o próprio Deus, você estará fora dos limites da doutrina, se torna um prevaricador. Vê que linha tão tênue que temos aqui? Porque ele disse que se você não tem a doutrina de Cristo, então você não tem Deus. E então ele disse que a doutrina de Cristo é um Deus que tinha um filho. Vê? Um Deus que tem um filho. Ele disse para que você tenha a doutrina de Cristo, você tem que ter essas duas coisas. Você tem que crer em um Pai que gerou um filho. E este filho, ele não é o Pai. Não, senhores. William Branham disse: ele não pode gerar a si próprio. Jesus não pode ser seu próprio Pai. E Jesus sempre se colocou em relação a nós na posição de irmãos. Irmãos. Vê? Portanto, o principal primeiro para nós entendermos isto é, em primeiro lugar, que há um só Deus. Um só Deus. E Ele é o Pai de Jesus Cristo. Então, se você estabelece isto no seu coração, no seu entendimento, você tem aqui o primeiro princípio da doutrina de Cristo. Há um só Deus. E este Deus único é o Pai de Jesus Cristo. Nós temos agora dois seres, já que temos um Pai né? Então esse outro sujeito dentro da questão, né? E sujeito não é no sentido pejorativo, aprendemos isso no culto de ontem, porque sujeito é aquele que é obediente, o abnegado, o que se submete, e o filho sempre se submete à vontade do Pai. Então aqui você tem esses dois seres, um que é Pai e o outro que é o Filho.
E você nunca pode ter este filho no lugar do pai. Você não tem aqui dois deuses. Apenas uma pessoa aqui é Deus. Há um só Deus. E esse Deus único é um Pai. E esse Deus único como um Pai, ele é Pai de Jesus Cristo. E Jesus Cristo é o primeiro ou o primogênito entre uma grande família de irmãos. Então você tem aqui o princípio básico da doutrina de Cristo. Fora disso, você estará sem os limites. Você estará fora do círculo que Deus colocou para estabelecer limites na doutrina. Em Êxodo capítulo 20, o versículo 2 e 3 diz: Eu sou o Senhor teu Deus. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Por isso, Jesus nunca se apresentou como um Deus para as pessoas. Ele se apresentou como filho de Deus. Ensinou as pessoas a orar a este Deus que é seu Pai. Nos ensinou a obedecer à vontade deste Pai. Tirou todo o foco das pessoas sobre si mesmo. E disse: as obras sempre é o Pai trabalhando através de mim. Veja, porque Jesus não podia vir contra a palavra da profecia, a palavra profética. E está estabelecido: não terás outros deuses diante de mim. Em Deuteronômio, no capítulo 6, versículo 4, é onde você tem este ponto-chave no Antigo Testamento para o povo judeu e para todos aqueles que professam o cristianismo. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Em outra tradução, diz: o Senhor Deus é um só Senhor. Veja, que nos dá o mesmo entendimento, né? Um só Senhor, ou o único Senhor, porque não há outro. Não há um segundo Deus. No entanto, aqueles a quem vem a palavra são deuses. Vós sois deuses. Somos deuses, porque somos filhos de Deus. Vê? Somos filhos de Deus. Isto é questão de, vamos dizer assim, de palavra, de palavreado, e como senhores. Como o Senhor vai, você diz: olha, mas é Senhor mesmo, é Senhor. E a Bíblia diz: sendo que há muitos senhores e tal, porém só há um Senhor que é nosso Deus, não é isso? Então, por isso, aquela escritura: disse o Senhor a meu Senhor. Veja, disse o Senhor a meu Senhor. E as pessoas dizem: não pode. Como pode ter dois senhores? Só há um só Senhor. E eles nunca vão para o real significado das coisas. Disse o Senhor que é Deus. Há um que ele colocou como Senhor meu. Em outras palavras, disse o dono da empresa ao meu chefe, não é? Ao gerente. Simples, muito simples. As pessoas se complicam tudo. Agora, esse Deus único, esse Deus que ele só é o Senhor, o soberano de tudo, esse Deus único, no livro de São João, no capítulo 17, versículo 3, Jesus disse que este Deus único é o verdadeiro. Então, quando querem fazer outro Deus, estão fazendo uma falsificação em tudo. Jesus disse: para que te conheça a ti só, como único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Então você vê que sempre este colocado na chefia é apresentado, não é? É apresentado. Crede em Deus, crede também em mim. Veja, na casa de meu pai há muitas moradas, mas eu vou vos preparar lugar, para quando eu estiver, estejais vós também. Agora, eu quero que vocês estejam onde eu estiver, e eu vou estar na casa do meu pai. Você vê a coisa onde leva? A paternidade e filiação, o quanto que está junto aqui. E qualquer pensamento contrário a isto te tira do foco. Ou é uma prova que você não pertence a esta filiação, caso contrário, você não perderia a sequência. Você não passaria por alto e assim sucessivamente. Então Jesus disse que acredite, que creiam em ti como o único Deus verdadeiro. E a vida eterna é esta, não é? Eu não sei a continuidade. Que tem a ti como único Deus verdadeiro, mais ou menos assim, e a Jesus Cristo a quem enviaste, não é isso? Agora, não é só este Deus único
não é só este Deus único e verdadeiro Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não é só Deus e Pai de Jesus Cristo, como está estabelecido na escritura que você lê em João 17:3. Jesus disse em João 8:54 que este, que é o único Deus e verdadeiro, Jesus disse que este também é seu Pai. Vê? Ele é seu Deus. Jesus disse: este verdadeiro Deus é também o meu Deus. Então, se ele é Deus de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é meu irmão, por filiação a este Pai eterno, então esse Deus de Jesus Cristo tem que ser também o nosso Deus. Então você não pode fabricar outro Deus para você, mesmo que este outro Deus seja o Filho de Deus. Você não pode fazer isto. Vê? Não, senhores. Vê? Então ele é também nosso Deus. Ele é também nosso Pai. Porque Jesus Cristo é o principal, é o primeiro numa grande família de irmãos. E não pode ele ser pai ou filho de um pai e nós sermos filhos de outro pai. Não pode. Temos que ter o mesmo pai. Se temos o mesmo pai, então temos que ter a mesma doutrina. Não podemos ter uma doutrina diferente da doutrina que Jesus Cristo tinha. Agora, se Jesus Cristo tinha uma doutrina, ele disse que a tinha porque o Pai deu para ele. Vê? Ele disse: a doutrina não é minha, é do Pai que me enviou. Agora, se a doutrina que Deus deu para Jesus foi dizendo que Jesus era seu filho, então é esta mesma doutrina que nós temos que professar. Ou não teremos, ou não temos, ou não tenhamos, ou nós não temos a revelação de Jesus Cristo, se estivermos falando uma coisa diferente daquilo que ele já disse. Vê? Agora, no livro de Isaías, no capítulo 54, versículo 5, ele é chamado de o Santo de Israel. Isaías o chamou assim. Isaías 54, versículo 5. O Santo de Israel. Você vai perceber que não são dois, não três, mas é tratado de o Santo. O Santo de Israel. Veja. Agora é claro, o apóstolo Paulo também nos diz que esse Deus único é também o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia deixa bem clara que este que é filho de Deus é nosso Senhor. Veja, o Filho é nosso Senhor. E isso não faz dele Deus. Porque quando você considera Jesus como seu Senhor, você não está tendo dois senhores aí. Não. Porque o meu pai eu tratava de Senhor. Os mais velhos, os mais novos consideram como Senhor. Isso se trata de reconhecer a autoridade. Isso se trata de reconhecimento, de humildade, de abnegação. E se Deus pegou seu filho, colocou numa posição acima de todos e disse: todos confessem, testifiquem que ele é o Senhor, então o que é que eu posso fazer? É confessar que ele é meu Senhor, porque é um mandamento, é uma ordenança divina. Reconhecimento. Eu não vou ficar como os irmãos de José pelejando, querendo matar José ou prendê-lo, como ficaram os fariseus naquele tempo, quando Jesus disse, eles diziam: somos filhos de Deus. E Jesus disse: olha, mas eu sou filho desse Deus, e vocês não acreditam no que eu falo, aí procuraram matá-lo. Um quadro exato do que os irmãos de José fizeram quando o pai dele, Jacó, colocou ele como uma primazia entre os outros irmãos, uma confiança a mais por causa do seu estado de obediência. Os outros não aceitaram. Agora, se Deus disse assim: esse aqui é este meu filho, eu apresento a vocês como Senhor, aí eu digo: eu só vou obedecer a este se eu tiver ele como próprio Deus. Qual é que doideira, né? Que loucura. Não, Senhor. Deus disse: ele é o Senhor de vocês. Veja. Agora, quando eu tenho Deus que é o Senhor soberano, agora eu tenho que saber identificar Deus que é o Senhor, o único Senhor, daquele que ele constituiu para ter domínio sobre mim, ou a quem eu deva obediência ou ouvir sua palavra, uma vez que Deus disse: eu falarei com vocês através dele. Vê? Eu abençoarei vocês através dele. E assim sucessivamente, vocês herdarão o que eu possuo através dele. Então os outros irmãos todos têm que se dobrar.
E tem que reconhecer e orar ao Pai, mas passando primeiro pelo canal que ele estabeleceu. O Filho que ele colocou como primogênito de toda a criação e assim sucessivamente. Então Paulo diz que este Deus único é também o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 15, versículo 8. Diz assim: ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Cristo, ou de acordo, com Cristo, para que concordes a uma boca, glorifiqueis a Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu, para a glória de Deus. Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. Como Paulo chama Jesus Cristo aqui? De um que tem Deus como seu Pai. Então esse Deus único, que é o verdadeiro, ele é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Em São João, no capítulo 20, versículo 17, disse-lhe Jesus, não me toques, ou não me toqueis, porque eu ainda não subi para meu Pai. Então Jesus tem um Pai, certo? Jesus tem um Pai, mas vai a meus irmãos. Então aqui ele está dizendo que tem um Pai e tem irmãos. Automaticamente, se eu tenho este homem como pai e eu tenho aquele outro como meu irmão, então o que ele é? O que é um do outro? É pai e filho, não é? Entre esses dois aí, a paternidade e filiação estão juntas. É o que Jesus está fazendo. Eu ainda não fui para meu pai, mas vai a meus irmãos, mostrando que aquele Deus que é seu pai é também o pai dos outros, daqueles que são seus irmãos. E ele disse que a característica desses irmãos estaria com ele, aprendendo com ele. Quem é meus irmãos? A não ser aqueles que estão comigo. E onde ele estava quando disse isto? Falando sobre a palavra de seu pai para as pessoas. Então, existe uma comunhão entre os filhos de Deus. Eles andam na luz, eles têm comunhão uns com os outros. E esta comunhão é baseada nesta revelação desse Deus poderoso que, através de Jesus Cristo, nos abençoa, nos ajuda, nos protege, nos guarda. Vê? Vai a meus irmãos e dizei-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Isto deveria encerrar o assunto na mente de muita gente, né? Mas eles ainda conseguem argumentar e dizer que não é nada disso. Que não é nada disso, né? Só falta dizer que a Bíblia é mentirosa. Mas como eles não têm coragem de fazer isso, são covardes demais para pegar seus erros e realmente levar adiante. Então eles ficam dizendo, colocando dúvida na mente das pessoas, dizendo que nós é que somos dualistas, que cremos em dois deuses e assim sucessivamente. Vê? Então Jesus afirma sobre Deus, a afirmação que Jesus faz sobre Deus é como seu Pai e também seu Deus. Encontramos também na cruz onde ele gritou: Deus meu, por que me desamparaste? O que significa? Deus o deixou totalmente só. Deus o abandonou no jardim do Getsêmani. É por isso que o irmão Branham podia dizer que Deus deixou a Jesus no Getsêmani, o que é contrário ao que os só Jesus acreditam. Os só Jesus dizem que era a natureza humana falando com a divina e assim sucessivamente. William Branham não era só Jesus, ele não tinha o pensamento unicista. Ele disse que Deus deixou Jesus só, ali no jardim do Getsêmani. Vê? Porque se não fosse assim, como Deus poderia abandonar a si mesmo? Se Jesus fosse o próprio Pai, como Deus pode abandonar a si mesmo? Aí eles dizem, não, é que o Espírito Santo saiu. É que o Espírito saiu. Ora, então se o Espírito saiu, como é que o corpo conseguiu caminhar e ir até a cruz sem Espírito? Será que eles não veem que Jesus tinha corpo, espírito e alma, como nós temos?
E o relacionamento dele com Deus, Deus habitando nele em plenitude, foi que Deus mesmo, o Espírito Eterno, possuiu aquele corpo por aquele período de tempo, desde o Jordão até o jardim de Getsêmani. E ali este Deus, que é o Pai de Jesus Cristo, o deixou sozinho. A unção deixou, Deus saiu dele, deixou ele só, para que ele, na forma que estava antes do batismo, fosse até a cruz. Vê? Bem, ali ele ficou totalmente só. E isso é diferente do que creem os unicistas, do que creem os trinitários, que acreditam que Jesus era também Deus, ou uma segunda pessoa da divindade, né? O irmão Branham disse: Deus não estava em Jesus até que ele foi batizado no Rio Jordão. E depois ele diz: Deus deixou-o sozinho no Getsêmani para que ele pudesse morrer como mortal. Ele não podia morrer com Deus dentro dele. Vê? Então, com isto, para ajudar as pessoas a compreenderem que o que estamos falando é o que disse William Branham na mensagem, em seus sermões, vejamos, vamos deixar registrado o que ele pregou no sermão Paradoxo, no dia 6 de fevereiro de 64. O irmão Branham disse: este pequeno menino, este pequeno garoto, criança de 12 anos de idade, absolutamente nenhuma sabedoria. Ora, mas somente um menino de 12 anos de idade. O pai não habitava nele nesta época. Se o pai não habitava nele, ele era o quê? Ele sempre foi o filho. Com Deus nele ou sem Deus nele, ele era o filho. A diferença é que até um certo período de tempo, Deus não veio habitar nele. E depois de um certo tempo, Deus deixou de habitar nele. Vê? Ou será que isso é pesado demais para as pessoas acreditarem? Olha o que disse o irmão Branham. O pai não habitava nele nesta época, porque ele veio no dia quando ele o batizou, ou quando ele foi batizado. Ele viu o Espírito de Deus descendo. Então ele está se referindo a João Batista, né? Ele viu o Espírito de Deus descendo, vê? E entrou nele. Mas olha, este pequeno menino, 12 anos de idade, sendo a palavra, ele nasceu ungido, veja, para ser o ungido. Eu acho interessante quando ele aqui tropeça nas palavras, né? Não fosse de expressão. Ele nasceu o ungido. Como? Se ele só foi ungido depois. Em sequência, em seguida ele diz: para ser o ungido. Aí sim. Porque Deus ungiu a Jesus de Nazaré. Se ungiu porque houve um período, houve um momento que ele não era ungido, que ele não tinha recebido a unção. Veja, para ser ungido. E aqui ele estava. Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Mas as pessoas leem isto no sermão Paradoxo e passa por alto, faz de conta que não leram nada disso. Você percebe que o irmão Branham diz que o pai não residia em Jesus neste momento. Ele diz que Deus entrou no Filho no Rio Jordão quando ele foi batizado. Então, antes disso, Deus não estava habitando em Jesus. Vê? No sermão Elias, o profeta, o irmão Branham disse: e Jesus, o batismo que ele teve foi o batismo do Espírito Santo, o qual estava nele, que desceu sobre ele no Rio Jordão, depois que ele foi batizado em água. João testificou: ele viu o Espírito de Deus como uma pomba descendo sobre ele. E note, então quando ele subiu, ele mandou de volta o mesmo manto com o qual ele estava cingido, o Espírito Santo, sobre a igreja. No sermão Filho de Deus manifestado, ou manifestação dos filhos de Deus, de irmão Branham disse: no jardim de Getsêmani, a unção o deixou. Você sabe, ele tinha que morrer como um pecador. Ele morreu um pecador. Você sabe disso. Não os pecados dele, mas os meus e os seus pecados. Mas antes disso, a unção saiu dele. Não é? Também no sermão Nascer do Sol, o irmão Branham diz a mesma coisa. Quando Deus olhou para baixo no corpo, o Espírito deixou no jardim de Getsêmani. Ele teve que morrer um homem. Lembre-se, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse era Deus. Deus ungiu aquela carne, o qual era carne humana. Ele não tinha. Se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo de morte. Não se pode matar Deus. Agora veja, se Jesus fosse o próprio Deus, ele em algum momento poderia deixar de ser Deus? Não, senhores. Mas ele diz: ele não poderia subir ao Calvário como Deus.
E o que aconteceu para ele não ir ao Calvário como Deus? Simples. Ele foi feito Deus na terra, com Deus em plenitude habitando dentro dele. Mas uma vez que Deus saiu dele, no jardim de Getsêmani, deixando ele sozinho, então ele foi até o Calvário como um homem comum, como eu e você, como estava antes, desde o nascimento até o batismo no Rio Jordão. Não tem nada de complicação na compreensão dessas coisas, não é? Agora, no sermão Possuindo as Portas do Inimigo, irmão Branham diz: quando o Espírito Santo desceu sobre ele do batismo de João, e ele se tornou o Messias ungido. Vê que ele recebeu a unção aí? Agora recordem, ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Mas quando ele se torna o Messias, isto é quando o Espírito Santo vem sobre ele, porque Messias significa o ungido. Você percebe que há 5 ou 10 minutos atrás eu disse que se ele foi ungido, porque ele não era antes. Em algum momento ele não era ungido. Agora você percebe que os críticos, mesmo dentro da mensagem, poderá pegar estas palavras e criticá-las e fazer um cavalo de batalha com isto, mas em seguida, quando nós lemos o irmão Branham falando mesmo, eles não conseguem morder a própria língua. Eles não conseguem morder a própria língua e ver que o que estamos falando está dentro desta mensagem, o que o profeta pregou. Vê? Olha, se Deus ungiu, porque ele não era ungido antes. Vê? E esta unção saiu dele por um período também de tempo. Deus ungiu para ser o Messias. Vê? Mas esta unção também saiu dele, para que ele morresse sozinho, para que ele ficasse só. Agora, para que não haja dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo, antes e ou depois, não importa qual período de tempo, ele disse, olha, ele era o Filho de Deus quando ele nasceu. Ele era o Filho de Deus nascido da Virgem. Mas quando ele se torna o Messias, isto é quando o Espírito Santo vem sobre ele. Amém. Também no sermão Testemunho de William Branham, ele disse: irmãos e irmãs, nós somos homens e mulheres, temos que morrer, mas o Espírito de Deus que está entre nós é o mesmo Deus que encontrou com Moisés no deserto, estava em Jesus Cristo na terra, porque a vida disto prova que é o mesmo Espírito Santo fazendo a mesma coisa. Então, ali estava Jesus Cristo, não é? Ali estava Jesus Cristo. Nós temos que morrer, homens e mulheres, temos que morrer. Mas o Espírito de Deus que está entre nós, ele é imortal. Ele não morre. Tanto é que não foi Deus que morreu na cruz, foi seu filho. Foi seu filho. E o mesmo Espírito Santo que estava lá no tempo de Moisés, foi o mesmo que estava em Jesus Cristo na terra. Vê? No sermão Perguntas e Respostas, num dos sermões Perguntas e Respostas, o irmão Branham disse: agora alguém disse, o irmão Branham é unicista. Não, senhor, eu não sou unicista. Eu não creio que Jesus podia ser seu próprio pai. Vê? Isso está no sermão do que ele pregou no dia 28 de junho, que é o mês 6, né, de 1959. Diz: eu não creio que Jesus podia ser seu próprio pai. Eu creio que Jesus teve um pai e esse foi Deus. Amém. Mas Deus habitou e fez tabernáculo neste corpo chamado Jesus, e ele foi Emanuel, Deus conosco. E não existe nenhum outro Deus além deste Deus. Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. E o nome do Pai, Filho e Espírito Santo? Pai, Filho e Espírito Santo. Logos, Espírito de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor Jesus Cristo, esse é ele, e nele habitou a plenitude da deidade em corpo. Amém. Eu não lembro ter lido esse parágrafo antes, não lembro ainda ter lido esse parágrafo antes disso. Agora veja, todas as vezes, como o irmão Branham explica, né? No sermão Purgão, Gafanhoto e Lagarto, no parágrafo 140 deste sermão, porque isto ele pegou isso lá de Joel, né? O que comeu a lagarta, deixou o pulgão, aquela coisa toda.
Ele pregou um sermão com esse título, e ele disse no parágrafo 140: Deus Todo-Poderoso, o Pai, habitou nele no dia do batismo, quando ele recebeu o Espírito Santo, no dia quando João o batizou. E ele disse: eu vi o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea como uma pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me tenho comprazido. Jesus disse que Deus estava com ele. Eu e o Pai somos um. Vê? As pessoas pegam isso aqui e querem sustentar uma doutrina herética, dizendo que Jesus é o próprio Pai. Eles não veem que eu e o Pai somos um. Jesus não disse eu sou o Pai. Ele disse eu e o Pai somos um. Por que somos um? Porque o Pai estava fazendo morada nele, tabernaculizando nele. Vê? E o irmão Brando explica isso tão claro. Jesus disse que Deus estava com ele. Eu e meu Pai somos um. Meu Pai habita em mim. Eu estou lendo o sermão do profeta. Não Jesus, e sendo um com Deus, mas Deus estava em Cristo, reconciliando o mundo consigo mesmo. Parágrafo 143. E vocês, irmãos unicistas, muitos de vocês tomam o caminho errado quando vocês tentam pensar que Deus é um como seu Deus é um. Ele não pode ser o próprio Pai dele. Ele não pode ser. Vê porque nós sustentamos isso com tanta ênfase, né? Com tanta ênfase, porque ir além disso é ficar separado de Deus. É o limite estabelecido na doutrina. Olha, mais uma parte aqui. Eu li o parágrafo 140 desse sermão por Gão Gafanhoto e Lagarto. Mas antes disso, no parágrafo 113, o irmão Brando disse assim: e se a unidade não concordar com a unidade por causa de sua posição como aquela, sim, Senhor, Jesus teve um Pai. Ele era Deus. Eles batizam em nome de Jesus. Eu te batizo em nome do Senhor Jesus Cristo. Há muitos Jesuses, mas só há um Senhor Jesus Cristo. Vê? Não em nome de Jesus, mas em nome de o Senhor Jesus Cristo, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Senhor. Vê? Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te na mão direita. O Filho Jesus Cristo, Logos, que saiu de Deus no início, Pai, Filho e Espírito Santo, aí está você. Amém. Então, para quem ouvir o culto número 1 e o número 2, vai ver que eu estou encerrando o número 3, justamente com as leituras iniciais que fizemos no livro de Salmo. Disse o Senhor é o meu Senhor, né? O irmão Brando deixou isso bem claro aqui, pelo menos na minha maneira de ver estas coisas, não é? Ele diz: veja, Pai, Filho e Espírito Santo, Senhor, o Senhor disse ao meu Senhor: senta-te na mão direita. Filho, Jesus, Cristo, Logos, que saiu de Deus no início, Pai, Filho e Espírito Santo, aí está você. Vamos colocar de pé? Encerrando com as palavras do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, que é que eu disse agora há pouco? Que há muitos deuses, não é? Só há um Deus, mas é dito: aqueles a quem vem a palavra foram chamados de deuses. Aos profetas foi dito: vós sois deuses. Vê? Se somos filhos de Deus, somos pequenos deuses, correto? Como pequenos deuses. Porém, o que a doutrina de Deus, a revelação de Deus nos mostra? Que há somente um Deus a quem nós devemos adorar. Vê? Os outros são atributos dele. Por isso se deve ser respeitado como atributo dele. Por isso considerar um a outro superior a si próprio. E assim vai. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, olha, então não é apenas invenção do homem, né? Quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia, para nós há um só Deus. E quem é este, Paulo? Ele diz: o Pai. Você quer ver na sua Bíblia? Veja aí 1 Coríntios. A não ser que a minha tradução está errada. Veja 1 Coríntios capítulo 8, versículo 5. Veja.
Veja aí. 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Porque ainda que haja também alguns que se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores. Agora o versículo 6, olha. Todavia, quer dizer, no entanto, para nós há um só Deus, o Pai. Certo? Então o restante, a partir de Jesus, para nós, o restante é filho. Todos são filhos. Há um só Deus, o Pai, de quem é tudo e para quem nós vivemos. Ok, então eu tenho um só que é Deus. Este é o Pai. O Pai, ele é Pai porque gera filhos. Ou ele nunca seria Pai, correto? Simples assim. Então, veja o limite da doutrina de Cristo. Não pode ir além disto. O que eu disse no início. Estamos fechando com isso. Para nós existe somente um que é Deus, e este é o Pai. E um só Senhor, Jesus Cristo. Porque o Pai colocou ele como Senhor nosso, não é isso? Vê? E um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas e nós por ele. Amém. Amém. Irmão Paulo, orem, e assim estamos dispensados. Dispensados da aula por hoje. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, por tua palavra manifesta mais uma vez. Amém, Jesus. Sabemos que não merecemos essas coisas, ó Pai. Ó Senhor. Mas não depende de nós, depende de ti, ó Pai. Aleluia. Perdoa nossas fraquezas, endireita nossos caminhos. Livra-nos do mal, Senhor. Amém. Porque nós não sabemos, Pai, o dia de amanhã. Mas a única certeza que temos é que o Senhor estará conosco. Livra-nos dos laços do diabo, Senhor. Porque são muitos, Senhor. Mas a tua palavra é uma só, Pai. E é nela que nós nos apegamos nesse momento, Senhor. Leva cada um para a sua casa com saúde, Pai. Segurança, Pai. E valorizando aquilo que aprendemos aqui hoje. E as pessoas que ouvirão essa pregação, Pai, que possam ser beneficiadas. Que possam saber, Pai, a sua posição no corpo de Cristo. Aleluia. Que nós possamos achar a nossa posição, Pai. Glória a E Deus. sabermos, Pai, que nós não somos necessitados. Que temos um Deus que nos dá o alimento na hora certa. Glória a Deus. Em nome de Jesus Cristo, Deus, para a tua glória. Amém. Aleluia. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Aos que vão amanhã, até o próximo, né? Até amanhã, se o Senhor nos permitir. Aos que vão trabalhar, bom trabalho, né? Boa estadia. Deus abençoe vocês. Depois tu ouve a gravação. Deus abençoe, irmão Cid. Coisa boa isso aí, né? Sim. É novo isso aí, né?